Tá, já iniciou a gravação. Gravando, então, pessoal, agora na aula de concordância verbal. Olha só, eu jamais vou trabalhar minha concordância verbal de forma que seja toda ela, porque isso não cai no concurso. Então, eu vou trabalhar hoje cirurgicamente, ou seja, vamos atacar somente onde é que cai e como cai. Então, vamos lá, vou compartilhar a tela, vocês me digam se está compartilhando a tela e nós iremos começar essa maravilhosa aula com o professor Tolfo. Olha aqui, ó, o Daniel entrando aqui, hein? Demorou, mas entrou. Vamos lá, tá aparecendo para todo mundo aí, gente? Sim. Sim? Beleza, então vamos começar. Deixa eu abrir. Ok. Tá aparecendo aí minha tela? Tá aparecendo. Tá, ok. Obrigado. Pessoal, então aqui, ó, concordância verbal, vamos lembrar que ela concorda sujeito com verbo e verbo com sujeito. Então, um tem que concordar com o outro. Eu jamais vou falar ele falaram. Eu não vou dizer isso porque não tem concordância. Ele falaram, peraí, tem erro aqui. A minha concordância não está correta. O que está acontecendo aqui? Esse é o meu verbo. Quem é que falou? Ele. Esse é o meu sujeito. Então, o meu sujeito tem que concordar em número com o verbo, e o verbo tem que concordar com o sujeito. Então, o certo aqui, a gente teria que botar um S. Eles falaram, porque quem falou foram eles. Então, aqui, gente, esse seria o certo. E isso daí é concordância verbal. O sujeito concordar com o verbo e o verbo concordar com o sujeito. Mas e se eu quiser colocar aqui, ó, ele? Aí eu tiro o meu rã, ele fala. Aí eu tenho uma concordância verbal, porque os dois estão no singular. Isso é a parte principal, é tu saber entender que a concordância verbal, quando cair uma questão relacionada a verbo, é em relação a isso. O sujeito e o verbo, os dois estarem no mesmo número, ou seja, os dois no singular ou os dois no plural. Galera, aí nós temos uma dica, primeira dica, que para mim é a mais importante e vocês precisam saber, que é a parte do sujeito posposto ou sujeito anteposto. Vamos lá, só para a gente recordar, quando o meu sujeito vier antes do verbo, eu concordo com todo o sujeito. Por exemplo, ele falou, eles falaram. Ele e ela falaram, porque é um sujeito composto. Ele e ela falaram. Eu vou botar falar, não vou botar falou, porque acontece que é um sujeito composto. Sujeito composto geralmente tem o E, que quer dizer que é dois ou mais núcleos. Por isso que o meu verbo tem que ir para o plural sempre. Sempre quando tiver sujeito composto, o meu verbo vai para o plural? Sim, porque já que o meu sujeito concorda com o verbo e o verbo concorda com o sujeito, ele é composto, tem dois núcleos, o verbo tem que ir para o plural. Mas cuidado! Isso é quando o meu sujeito vem antes do verbo. Se eu pegar a mesma frase e botar o sujeito depois, aí ela muda completamente. Completamente. Eu pergunto para vocês, já abram o áudio aí, abre o áudio todo mundo, e eu te pergunto, aqui, gurizada, onde eu tenho sublinhado aqui, eu vou escrever, falaram ou falou? Qual que é o certo? Falou? Os dois! Por quê? Porque, gente, quando eu tenho o meu sujeito posposto ao verbo, quando ele vem depois do verbo, eu vou concordar ou com os dois ou com o mais próximo. Então, aqui pode ser falou ou falaram. Então, tanto faz o falou como falaram, os dois estão corretos. Olha agora a pegadinha, olha a pegadinha que eu vou fazer aqui. Eu vou tirar isso aqui
E olha só o que eu vou fazer. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou botar em verde aqui. E aí eu vou botar aqui, ó. Eles e ela. E agora eu vou perguntar para vocês qual é o verbo que eu coloco aqui. Falou ou falaram? Falaram. Falaram. E eu não posso ter o falou. Ah, mas como assim, Tolfo? Ele concorda com o mais próximo ou com os dois? Ah, é mesmo. O mais próximo está no plural. E se concordar com os dois, ele vai para o plural. Então, nesse caso aí, teria que ser falaram também, tá? Nesse caso, nunca muda, nunca muda. Então, tomem cuidado, gente. Quando o meu sujeito vier antes do verbo, ele concorda com todo o sujeito. Agora, quando o meu sujeito vier após o verbo, ele concorda ou com o mais próximo ou com todo o sujeito. Vocês entenderam? Vocês entenderam, gente? Vocês entenderam isso daí? Beleza. Sim. Beleza, vamos lá então, vamos lá, vamos cuidar. Isso daqui, gente, que eu vou ter aqui. Opa, não consigo subir. Vamos lá, beleza. Gente, os verbos impessoais. Ah, tô sem nem cai. Claro que cai, meu, se eu tô te dando os bizu, preste atenção que o bizu principal aqui é saber os verbos impessoais. Quais são eles, Tolfo? Meu Deus, é um monte de verbo. São mais de 5.000 verbos. Não, claro que não. Olha aqui que barbada. Os fenômenos da natureza, o verbo fazer, o verbo haver, o ser, o haver. Gurizada, olha só, são só esses verbinhos aqui, tá? Resumindo, quando vocês tiverem o verbo haver, o verbo fazer e o verbo ser, peraí um segundinho, vamos ver quem chegou. Eu vou colocar, João Vinícius, antes tarde do que nunca, né? Gente, então vamos lá. Quando eu tiver qualquer um desses verbos, o verbo haver, o fazer e o ser, qualquer um desses aí que indica tempo, ele jamais vai para o plural. Ele sempre fica no singular. Ele sempre fica no singular. Nunca vai para o plural. Por quê? Porque esses verbos, eles são impessoais, eles não têm pessoa, eles não têm sujeito, ou seja, eles sempre têm que vir no singular. O haver, cuidem o haver, que se o haver foi com sentido de existir, também ele vai ser no singular. Ou o fenômeno da natureza, quando for indicando fenômeno da natureza, mas fenômeno da natureza mesmo, ele vai para o singular sempre, ele sempre fica no singular. Vocês entenderam isso daí, pessoal? Se entenderam, nós tocamos para frente. Ninguém disse nada, me preocupa. Entenderam isso daí? Sim. Ok. Gurizada, vamos só retomar. Quando eu tenho verbo mais ser, gente, quando eu tenho verbo mais ser, nós devemos tomar muito cuidado. O que é que eu devo tomar cuidado? Bom, o meu verbo, eu posso ter verbo que vai para o plural ou verbo que nunca vai para o plural. O verbo mais ser, quando eu tiver um verbo mais ser após ele, tá? Por exemplo, vende-se, precisa ser. Vamos pegar os exemplos que eu tenho aqui, ó. Não tem nenhum exemplo aqui. Aqui, ó, não se admitem, certo? Aqui eu vou tirar o não, e aí eu vou mudar aqui. Admitem-se interferências externas, tá? Esse C aqui tem uma próclise, a gente não ouviu falar ainda de próclise, mesóclise e ínclise, então aí não ficaria bem esse exemplo. Mas aqui eu vou mudar, então vou deixar admitem-se, tá? E aqui, ó, quando eu tiver verbo mais ser, tá? Que aqui também é o meu segundo caso. O que acontece com um com o outro? Se eu for analisar, gente, depois do meu verbo, isso aqui, interferências externas, está no plural. Se eu for ver aqui, ó, segundas-feiras, está no plural. Por que aqui, nesse verbo aqui, meu verbo, está no plural e nesse verbo não está no plural? Qual a diferença? Alguém sabe me dizer qual é a diferença entre um e o outro? Alguém sabe me dizer? Por que um verbo está no plural e o outro não? Aqui também, ó, precisa ser
de pedreiros. Ó, pedreiros aqui está no plural. E esse aqui tá o verbo tal, precisa estar no singular. Gente, vamos lá. Quando eu tiver um verbo mais ser, ok? E esse verbo exigir preposição, o meu verbo nunca vai para o plural. Quando eu tiver um verbo que exige preposição, o meu verbo é sempre no singular. Então, é por isso que, nesse caso aqui do precisa-se de pedreiros, eu não vou ter o precisam-se de pedreiros. Porque esse precisa aqui, ó, quem precisa, precisa de, ele está exigindo essa preposição. Se ele está exigindo preposição, o meu verbo nunca vai para o plural. É igual chega-se sempre com atraso nas segundas-feiras. Não é chegam-se nas segundas-feiras. Chega-se com atraso, olha, que exige a preposição. Então, se exige a preposição, o meu verbo nunca vai para o plural. Diferente desse exemplo aqui, ó. Quem admite, admite alguma coisa. O verbo não exige o plural, não exige preposição, desculpa. Ou seja, pode ir para o plural, como está aqui. Eu não tenho nenhuma preposição aqui entre o que vem depois do sujeito e o verbo, né? Então, nesse caso aqui, ele vai para o plural. Resumindo, verbo mais ser, que exige preposição, o meu verbo sempre no singular. Verbo mais ser, que não exige preposição, o meu verbo pode ficar no singular ou no plural. Depende apenas do que vem depois dele. Se vier depois dele, estiver no plural, meu verbo é plural. Se estiver no singular, fica no singular. É aquelas velhas placas que a gente vê no dia a dia de carro, né? Quem está vendendo carro ou quem está vendendo casa, por exemplo. Vender-se, já vi muito disso, tá, gente? Vender-se casas. Isso aqui está completamente errado. Por que, gente? Eu vou olhar o meu verbo. Depois o verbo mais ser, depois dele não tem preposição. Então, esse verbo aqui, gente, tem que concordar com o que vem depois dele, que é o sujeito. Aqui, casas está no plural, então o certo aqui deveria ser vendem-se casas. Vendem-se casas. Então, o meu verbo tem que concordar com o sujeito, quando o verbo não exigir preposição. Se o verbo exigir preposição, aí ele é sempre no singular. Resumindo, verbo mais ser, se não exige preposição, ele varia, singular ou plural, de acordo com quem se refere. Agora, se exige preposição, que nem o caso B aqui, ó, ele jamais vai para o plural, sempre no singular. Ah, isso aí vai cair. Cara, eu tenho quase certeza, se cair concordância verbal, ou vai ser essa primeira regra que eu falei ali, do sujeito posposto e anteposto, ou dos verbos impessoais, ou ainda do verbo mais ser. Acredito que a prova está aí, numa dessas aí. Agora, não menos importante, mas que vocês devem saber, são as próximas que eu vou falar. Se tivesse que entrar alguma coisa na cabeça de vocês, hoje, seria isso aí que eu dei. O que eu vou dar agora são complementos, algo que talvez tenha uma chance de cair. Ok? Tranquilo? Vamos lá? Vamos seguir aqui a nossa aula. Deixa eu pegar aqui a canetinha vermelha. Coletivos partitivos. Partitivos que indica parte, tá, gente? Nunca é tudo e nunca é nada. Ou é uma grande parte, ou é uma pequena parte. Então, as expressões, por exemplo, a maioria de, grande parte de, a maior parte de, a minoria dos, uma pequena parte, a menor parte, qualquer coisa que indica partes, tá? O teu verbo vai ficar ou no singular ou no plural. Então, pode ser ou no singular ou no plural. Tanto faz. Qualquer uma das duas pode cair. Essa daí cai, geralmente, com as questões de verdadeiro ou falso. Vamos lembrar que sempre vai ser verdadeiro, né, gente? Pois se estiver no singular ou no plural, isso daí vai ficar a mesma coisa, sempre, tá, gente? É sempre verdadeiro. Topônimos, não, um dos que, tá, gente? Um dos que
também, geralmente, ou uma das que também, tá, gente? Pode ser um dos que ou uma das que. Isso daí a gente tem que tomar cuidado que o verbo também pode ser no singular ou no plural. Mesmo caso do anterior. Gente, agora os topônimos, aqui a gente tem que tomar cuidado. O que são topônimos? Topônimos é o nome de cidades, estados e países que acabam em S. Por exemplo, eu falei para você semana passada, é Estados Unidos. Estados Unidos. Acaba em S. Ah, então eu vou colocar no plural meu verbo. Não. Tomem cuidado com o que vem antes dos Estados Unidos aqui, ó. É o artigo. Se o teu artigo tiver no singular, o verbo fica no singular. Ou se tu não tiver artigo, o verbo também fica no singular. Agora, se o teu artigo, como os Estados Unidos aqui, estiver no plural, o teu verbo vai para o plural, beleza? Agora aqui, ó, me perguntaram a 9, isso daqui eu não vou falar porque não vai cair, tá, gente? Aqui, ó, mais de um ou mais de uma, tá? Mais de uma, sempre no singular, tá, gente? Mais de uma, sempre no singular. Tomem cuidado com o segundo exemplo aqui, quando tiver um verbo mais ser, que indica reciprocidade, que é tanto um para o outro, são coisas recíprocas ao mesmo tempo, aí o verbo vai para o plural. Ah, então, mas isso vai cair? Não. Eu acredito que não caia isso daí, tá? O mais de uma, sim. Daí sim, essa dica sim, tá, gente? Sempre no singular. E um ou outro, gente, quando vocês tiverem um ou outro, ou uma ou outra, gente, isso daí é sempre no singular, tá? O que faltou eu passar para vocês aí, gente? Alguma dica ou outra? Eu vou falar agora, tá? Eu falei dos nomes coletivos, deixa eu ver se eu tenho aqui. Ah, tem aqui, ó, nomes coletivos, estava faltando isso daqui. Gente, os nomes coletivos, tá? Vocês têm que tomar cuidado que essa regra aqui, ela é falha. Essa regra é falha por quê? Porque a regra diz que os nomes coletivos sempre vão no singular, como está aqui, mas é mentira. Porque depende, por exemplo, esse exemplo aqui, um bando de alunos invadiu o auditório. Está correto, mas se tivesse escrito aqui, ó, invadiram, também está certo. Por que está certo, Tolfo? Se a regra diz que é sempre no singular. Sim, é sempre no singular, porque o coletivo vai estar no singular, mas ele pode concordar com quem tiver antes dele, que é o complemento aqui de alunos. Então, pode ser um bando de alunos invadiram o auditório, ou o grupo de professores rejeitaram a proposta. As duas formas estão corretas. Ok, pessoal? Tranquilo isso daí? Tranquilo? Ok. Yes, I do. Ok, ok. Então, gente, é muito simples isso daí. Não tem mais nada para a gente saber, porque, galera, sempre vai ser algo relacionado com isso daí. E eu digo mais para vocês, tá? O que é principal que vocês saibam, essa parte de verbo mais ser, a parte dos verbos impessoais aqui, tá? E essa parte do sujeito quando vem antes ou vem depois do verbo. Eu poderia ter dado isso aqui simplesmente em 3, 4 minutos, só falar do sujeito posposto e anteposto, ou dos verbos impessoais, ou senão, aqui a parte de verbo mais ser. Eu não quis fazer isso daí, porque eu quis dar mais umas complementadas, que a gente nunca sabe que se a prova não vai ter uma inovação, né? Que é essa partezinha aí desses outros detalhes. Mas se for cair, vai ser algo relacionado a tudo isso que eu disse hoje. Galera, alguém tem dúvida em relação a alguma coisa que a gente viu até agora? Fala dos topônimos. Os topônimos. O topônimo, vamos lembrar que são nomes de estados, cidades ou países. Me diz um aí, me diz um. Me diz um. Salvador. Tocantins. Não, mas tem que acabar em S, tem que acabar em S. Tocantins. Salvador, Tocantins, sim. Por exemplo, eu posso falar Tocantins é maravilhosa, ou eu falo Tocantins são maravilhosas, o que fica melhor? É. Agora se eu falar as Tocantins, aí eu vou dizer são. Ou seja, estados, cidades ou países que acabam em S só irão para o plural, somente irão para o plural, se no caso vocês tiverem o artigo no plural. Senão é sempre no singular. Se eu pegar Pelotas, Pelotas ou Pelotas são? É.
Agora, se eu botar as pelotas são. É exatamente isso daí, gente. É muito fácil. Vem cá, ó.